conto do caçador de lobisomem no sertão do Brasil. Era uma vez, no sertão árido e ressequido do Brasil, um jovem chamado Ponciano que sonhava com um futuro além das secas e da poeira. As noites eram longas, e os uivos do vento pareciam murmúrios de mistérios antigos. Todos na região falavam do lobisomem que rondava as terras, uma criatura que a maioria dizia ser apenas lenda. Mas Ponciano, com seu coração inquieto e uma paixão ardente, queria mais do que o peso das expectativas familiares. Seu avô, um homem de olhares severos, sempre sonhou vê-lo como doutor. Mas o que o jovem realmente desejava era escapar para longe e tocar as estrelas. Enquanto o sol se punha, Ponciano encontrava Branca dos Anjos, uma jovem encantadora com olhos que brilhavam como o céu estrelado. Ela simbolizava tudo o que ele queria: liberdade, amor e a coragem de ser quem ele era. Porém, a sombra do lobisomem pairava sobre suas conversas, tornando tudo mais tenso. Os sussurros se espalhavam pelo vil. Ele tinha que decidir: se tornaria o doutor que esperavam dele ou enfrentaria o que mais temia. E foi em uma dessas noites, em meio à brisa carregada de incertezas, que a sua prima, uma jovem devota com um coração forte, apareceu com um livro que havia encontrado entre as coisas da avó. Esse livro ensina como lidar com o lobisomem, disse ela com uma chama de esperança nos olhos. Mas textos antigos falavam de rituais e perigos. A curiosidade de Ponciano se misturava com o pavor que sentia. Cada palavra lida fazia seu coração acelerar. Ele estava diante de um enigma que precisava ser desvendado. Na madrugada, quando o mundo ainda estava mergulhado em silêncio, ecoou um uivo ensurdecedor que atravessou a solidão do sertão, fazendo os mais corajosos se encolherem de medo. O uivo era um lamento que soava como se estivesse chamando por ele. O pânico tomou conta da pequena comunidade e agora, mais do que nunca, era preciso agir. Ponciano sentia um nó na garganta. Ele sabia que não poderia ignorar mais. Juntou as poucas forças que tinha e decidiu enfrentar o que tanto o atormentava. A criatura que não era só um mito, mas um reflexo de suas inseguranças. Enquanto as vozes do povo os uniam, receosas e repletas de acusações, ele apertou o livro contra o peito. O destino o aguardava nas sombras daquele sertão quente e traiçoeiro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos inteira. Enquanto as estrelas brilhavam como pontinhos distantes no céu, Ponciano sentia o coração pulsando na garganta. O ar quente da noite parecia carregado de eletricidade, como se o sertão estivesse respirando, esperando por algo grandioso. Ele segurou firme o livro contra o peito, pronto para enfrentar seus medos mais profundos. O lamento no vento parecia chamá-lo, e ele sabia que não podia hesitar. Era hora de se colocar à prova. Com passos hesitantes, ele se afastou da pequena casa onde a prima tinha lhe entregado o livro. Ele não estava sozinho. Branca dos Anjos o seguia em silêncio, seus olhos cheios de preocupação. Ponciano, você não precisa fazer isso. Podemos ir embora. Eu posso ficar com você. Vamos sonhar juntos, longe dessa maldição.
disse ela a voz quase um sussurro, mas cheia de amor. Mas ele não podia. Algo dentro dele clamava por respostas, por liberdade. Com um aceno, Ponciano seguiu adiante, a lua iluminando seu caminho. Ao se aproximar da mata onde o uivo tinha sido ouvido, tudo ficou sombrio e alarmante. As sombras dançavam entre as árvores. O silêncio estava tenso, cortante. Ponciano parou, o livro tremendo nas mãos. Ele podia sentir a energia pulsando ao redor, como se a natureza estivesse em alerta. O uivo ecoou novamente, agora mais próximo, e uma brisa gélida atravessou o ar quente da noite. De repente, um grito cortou a escuridão. Ponciano virou-se rapidamente, o rosto pálido. Era a prima. Sua expressão de terror refletia o que ele sentia por dentro. Ponciano, você precisa ver isso. É a Maria, disse ela, com a voz trêmula, apontando para a entrada da floresta. Ponciano seguiu seu olhar. No chão, próximo a uma árvore, havia algo que fez seu sangue gelar. Maria, uma das garotas do vilarejo, estava caída, os olhos arregalados e sem vida. Mas não era só isso que deleitou o terror em seu peito. Algo mais sinistro cercava a cena. O corpo da jovem estava marcado com símbolos estranhos, como se tivesse sido testemunha de um ritual profano. Ele se aproximou, o coração batendo como um tambor. E então ele viu. Nas mãos de Maria havia um colar que lhe era familiar, um colar que pertencia à sua avó. O mesmo colar que recebia elogios e histórias sobre a proteção que oferecia. Ponciano tremia. Como aquele colar estava ali? Branca, ao seu lado, sussurrou. Isso não pode ser. Ponciano, isso é mais perigoso do que pensávamos. O desespero foi substituído por uma inquietação profunda. Ele olhou para a prima. Uma pergunta sem resposta nos olhos. O lobisomem poderia ser uma história, mas o que tinha acontecido com Maria era terrivelmente real. E se a verdadeira natureza do lobisomem não fosse o que todos pensavam? E se estivesse mais perto do que imaginava? No meio do choque, ele percebeu uma presença. Olhando para trás, uma figura conhecida se destacou entre as sombras, e seu coração afundou em desespero. Era o avô, suas feições endurecidas como rocha, com o olhar de quem tinha segredos pesados demais para compartilhar. Ele segurava um objeto que reluzia à luz da lua. Um facão manchado de terra e algo mais. Ponciano, disse o avô de forma grave. Na sua busca por coragem, você entrou em um jogo muito perigoso. Você não tem ideia do que realmente está acontecendo aqui. Ponciano sentiu o mundo girar ao seu redor. O que ele realmente sabia sobre suas raízes? O que o avô escondia sobre a lenda do lobisomem e a verdadeira história da família? Sua mente queimava com perguntas. Afinal, quem ele realmente era? E enquanto o silêncio se tornou ensurdecedor, algo se moveu atrás deles, entre as árvores. O uivo voltou a ecoar. O que quer que estivesse à espreita estava mais perto do que nunca. O silêncio se espraiou mais uma vez, como se o sertão tivesse parado de respirar. O coração de Ponciano estava acelerado, e ele não conseguia desviar o olhar do avô. O homem que deveria ser seu protetor agora parecia uma sombra de mistério e medo. Ponciano, você não tem ideia do que realmente está acontecendo aqui. O avô repetiu, a voz cortante como uma faca. Ponciano sentiu um arrepio na espinha. Ele queria entender. Queria respostas. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, uma explosão de movimento na escuridão lhe tirou o chão. A figura que eles temiam, a fera que se escondia entre as sombras, surgiu com um rugido. Era um lobisomem, mas não do jeito que todos imaginavam.
A criatura não era apenas uma besta monstruosa, era quase humana. Seus olhos brilhavam com uma tristeza indescritível, e suas garras, ao invés de trazer violência, pareciam pedir ajuda. Ponciano, fuja! Gritou a prima, agarrando seu braço, mas ele estava paralisado. O lobisomem olhou diretamente para ele, e naquele instante, algo estranho aconteceu. O uivo, que antes soava como o chamado de um predador, era agora um lamento, uma súplica. Não, não é o que você pensa. O avô se adiantou, quase se colocando entre Ponciano e a criatura. Mas antes que ele pudesse completar a frase, uma luz forte iluminou a cena. As estrelas pareceram se apagar, e um brilho intenso emana de uma pedra que caíra das mãos de Maria, ainda caída ao chão. Era um cristal, um objeto que parecia vibrar com a própria essência da noite. Ponciano se lembrou do que tinha lido no livro. O lobisomem era mais do que uma lenda. Ali estava a prova de que os mitos estavam entrelaçados com a verdade de sua família. A fera hesitou, e em um movimento rápido, começou a mudar. O que antes era um monstro se transformava em uma jovem mulher, seus traços se suavizando sob a luz. Ponciano não podia acreditar no que via. A transformação foi brutal, mas ao mesmo tempo linda. Era Maria, mas não a mesma Maria que ele conhecia. Ali estava uma mulher com um olhar de dor e uma expressão cheia de esperança. Ponciano! A voz dela era suave. Ajude-me! O avô ficou em choque. Sua expressão agora estava contida entre espanto e terror. Não ajude! Ela é a causa de tudo isso. Não sou eu! Eu fui amaldiçoada. O desespero nos olhos dela era palpável. Ao seu redor, a energia estava mudando. As pessoas começaram a se aproximar, e os murmúrios aumentaram, se transformando em um tumulto de dúvidas e questionamentos. O povo que uma vez teve medo começou a se questionar sobre as lendas que contavam. Ponciano olhou para a Branca dos Anjos, que tinha lágrimas nos olhos. Ela não é um monstro. Precisamos entender. As sombras pareciam envolver a cena, mas o que realmente envolvia todos eles era a confusão e a busca pela verdade. O avô parecia perder a batalha para proteger seu legado. Ouça, essa é a verdade que não se deve saber, ele gritou. Mas só Ponciano podia enxergar além do medo. A cada instante que passava, Ponciano sentia que sua vida estava prestes a mudar de forma irrevogável. Ele não sabia em quem confiar mais. O lobisomem, Maria, sua família. Uma revelação monstruosa girava ao seu redor. E, na verdade, tudo estava interligado de maneira que ele jamais imaginara. Precisamos descobrir como quebrar a maldição. Ponciano finalmente falou, sentindo a urgência arder em seu coração. Esta é nossa única saída. Enquanto a multidão hesitava, a verdade pulsava como um relâmpago entre eles. Mas o que realmente estava por trás daquela maldição e das lendas? O uivo que ecoava na mente de Ponciano era apenas o começo de um mistério maior. E ao fundo, as sombras estavam apenas começando a se mover novamente. Ponciano sentiu um frio na barriga. O sussurro de Maria ainda ecoava em sua mente. O que ela dizia parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo. Todos observavam. A tensão pulsava no ar. E o medo se espalhava como fogo em palha seca. Mesmo assim, sua voz saiu firme. Precisamos descobrir como quebrar a maldição. As palavras dele pareceram acender algo nas pessoas. Murmúrios surgiram, mas não naquele tom de reprovação ou terror. Era esperança. Um sentimento confuso e inquieto se espalhou entre a multidão, como se eles quisessem acreditar que havia algo a ser feito. Os olhares se voltaram para o avô.
em busca de uma resposta. Mas ele parecia atordoado, perdido entre a dor e a proteção. Então, um uivo cortou a tensão. Não era o lamento da besta, mas algo bem diferente. Era um chamado profundo, feito de desespero e raiva. Algo estava mudando nas sombras. Todos se viraram e, de repente, a esperança se transformou em pânico. Uma forma imensa se desenhou ao longe, emergindo rapidamente da escuridão. Era uma figura que eles conheciam, mas não esperavam ver ali. Era o pai de Ponciano. A presença dele, neste momento, fez o chão sob os pés do jovem tremer. Desaparecido há tanto tempo. A figura alta e imponente tinha o olhar fixo na multidão, com um ímpeto famoso no olhar. Havia algo trágico na forma como suas feições estavam marcadas pela vida difícil, e Ponciano sentiu um nó na garganta. Ele havia crescido ouvindo histórias sobre seu pai, um caçador de lobisomens que, segundo as lendas, tinha desaparecido em uma noite fatídica enquanto lutava com um. Ele nunca imaginou que estaria diante dele agora. "Pare, todos vocês!" ele bradou, sua voz ecoando pela escuridão. Era uma ordem que não deixava espaço para contestação. O avô virou-se, a expressão em seu rosto mudando de choque para uma raiva que não conseguia esconder. "Você não deve estar aqui!" gritou ele, como se algo dentro dele estivesse se quebrando. Mas a verdade estava prestes a se revelar. Ponciano olhou nos olhos do pai. "O que está acontecendo? Por que você voltou agora?" Ele não sabia se deveria estar aliviado ou mais assustado. O pai, com um olhar que parecia cutucar os segredos mais profundos da família, respondeu: "Porque a maldição não é o que todos pensam. Pelos deuses, você precisa saber a verdade." E então, diante de todos, ele começou a contar. Ponciano escutou com atenção, as palavras do pai formando um novo mundo ao seu redor. A verdadeira história dos lobisomens, do que aconteceu com Maria, dos rituais que ligavam suas vidas. Todas as tragédias e as maldições estavam entrelaçadas com a família deles de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Os lobisomens não são só bestas. Eles são humanos, amaldiçoados por antigos pactos. "Eu sou um deles", confessou o pai. Um silêncio profundo tomou conta da multidão. Todos olharam para o pai com descrédito. Então, o golpe mais duro, e eu fui aquele que amaldiçoou sua prima. As palavras caíram como bombas. Ponciano sentiu tudo girar ao redor dele. A traição, a dor, as noites de pânico que Maria havia enfrentado. O avô riu nervosamente, em choque. "Isso é uma loucura! Você traiu a nossa linhagem!" A tensão explodiu em gritos e xingamentos. Pessoas se afastando, horrorizadas. O que era uma luta pela verdade, agora virou um campo de batalha moral. Maria, a metade loba, a garota que clamava por ajuda, estava em pé, atônita, e Ponciano sentiu mais que compaixão. Havia uma conexão pulsante entre eles. Ele tomou um passo à frente. "Então, você é o monstro?" ele questionou, a raiva e a confusão misturadas. "Ou é apenas mais uma vítima desse jogo?" O pai olhou para Ponciano, os olhos já saudosos e cheios de arrependimento. Mas antes que pudesse responder, a lua cheia parecia brilhar mais intensamente, e um novo uivo ressoou nas profundezas da floresta. Não era apenas um chamado, era o aviso. Algo estava se aproximando, algo muito mais poderoso, e a maldição estava apenas começando. Ponciano, sua mente confusa, pensou em como tudo estava entrelaçado. Que segredos ainda tinham que ser revelados? Com essa nova revelação,
Tudo o que ele sabia estava prestes a ser testado. Ele olhou para Maria. Uma pergunta não pronunciada nos olhos dela. O que vem a seguir? O uivo cortou a noite novamente, como um lamento doloroso. A figura do pai pairava sobre a multidão, seu olhar uma tempestade de emoções. Ponciano sentiu seu coração pulsar acelerado. As palavras que o pai tinha acabado de pronunciar giravam na sua mente como uma roda descontrolada. Você não pode ser um lobisomem. Não pode! Ele gritou, a voz cheia de angústia, como se a negação pudesse mudar a realidade. O pai deu um passo à frente, a expressão tensa, esforços em vão para manter a situação sob controle. Cada olhar na multidão estava fixo nele, um misto de curiosidade e horror. Você não entende, Ponciano. O homem falou com desespero, quase implorando. Eu fui forçado a isso. O pacto, a maldição nunca foi escolha minha. Eu matei, sim, mas não era o que eu queria. O choque bateu como um relâmpago. Não era apenas uma maldição. Havia uma história de dor e sofrimento, uma rede de mentiras e segredos. Ponciano sentiu o mundo desmoronar em torno dele. Mas a inquietação não parou. O uivo voltou a ressoar, agora mais próximo, como se ecoasse das próprias entranhas da floresta. E então, algo caiu do céu. Uma luz intensa e ofuscante se formou, como um meteoro ardente que iluminou a cena, deixando todos atordoados. As sombras dançavam, e antes que alguém pudesse reagir, uma nova figura se materializou entre eles. Era um homem velho, com olhos profundos e uma presença que parecia modificar o clima ao redor. Ele brandia um cajado adornado com penas e pedras brilhantes, e uma aura de poder emanava dele. Chega! Ele gritou com voz de trovão, cortando a confusão como uma faca. Esse ciclo precisa se romper. As pessoas se afastaram. A tensão aumentava enquanto todos observavam, confusos e ansiosos. Ele se voltou para o pai de Ponciano, olhos fixos e ferozes. Você trouxe sua família para a escuridão. Agora é sua responsabilidade trazê-los de volta para a luz. Ponciano olhou com espanto. Quem é você? A pergunta escapuliu como um sussurro entre os murmúrios nervosos da multidão. O velho parecia irradiar uma sabedoria antiga, que todos sentiam no fundo do peito. Eu sou o guardião dos segredos, e vim pela chave. Ele fez uma pausa, lançando um olhar pesado sobre Maria, que ainda se recuperava da transformação. Aquelas marcas que você viu não eram apenas uma maldição. Eram um sinal, um aviso. A verdade está mais próxima do que você imagina. Nesse instante, um novo uivo explodiu na floresta, mas agora era diferente. Ele soava como um grito de dor, cheio de agonia, como se a própria natureza estivesse clamando por ajuda. A multidão ficou em silêncio, e Ponciano sentiu um aperto no coração. O velho sorriu, mas não era um sorriso tranquilo. O lobisomem ainda não é o que você pensa. A verdadeira criatura assombra estas terras por séculos, e sua família está conectada a isso de uma maneira que não pode escapar. Enquanto essas palavras pairavam no ar, o chão sob os pés de Ponciano começou a tremer. As pessoas gritaram e se afastaram, o pavor estampado em seus rostos. O que você quer dizer com isso? Ponciano perguntou, a curiosidade misturada com medo. O velho ergueu o cajado e um clarão de luz explosivo emitiu dele, atingindo a floresta. Balas de energia mágicas dispararam entre as árvores. E então, de uma clareira, surgiu uma figura colossal. Era um lobisomem maior do que qualquer um já visto. Não apenas uma criatura, mas uma força da natureza. O ar estava denso e Ponciano sentiu a presença dela, como se estivesse sendo observado. Ele é o ancestral, o verdadeiro lobisomem. O velho gritou. A multidão estava em pânico agora, e Ponciano percebeu que tudo estava prestes a mudar. Depois para o pai, e depois novamente para o velho. Você precisa nos ajudar!
As palavras saíram de seus lábios, mas a realidade se tornava mais sombria a cada segundo. O antigo guardião estava certo, e todos ali estavam prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais devastadora do que a lenda. O que quer que estivesse para acontecer, nada mais seria como antes. A batalha estava apenas começando. E no meio de tudo isso, a conexão de Ponciano com Maria se tornava mais forte a cada instante. As verdades escondidas estavam se revelando. E o que eles pensavam saber sobre seu passado estava prestes a explodir em suas faces, revelando novos laços e novas traições. O que era amor poderia rapidamente se transformar em um ciclo de dor e desespero. Abraços se tornariam itens de contenda. Então, enquanto a sombra colossal se aproximava, um grito cortou a escuridão. E Ponciano se preparou para enfrentar não só a fera, mas todo o legado que sua família havia construído. Que segredos ainda estavam por vir. O uivo cortou a noite novamente, como um lamento doloroso. A figura do pai pairava sobre a multidão. Seu olhar, uma tempestade de emoções. Ponciano sentiu seu coração pulsar acelerado. As palavras que o pai tinha acabado de pronunciar giravam na sua mente como uma roda descontrolada. Você não pode ser um lobisomem. Não pode, ele gritou, a voz cheia de angústia, como se a negação pudesse mudar a realidade. O pai deu um passo à frente, a expressão tensa, esforçando-o a manter a situação sob controle. Cada olhar na multidão estava fixo nele. Um misto de curiosidade e horror. Você não entende, Ponciano. O homem falou com desespero, quase implorando. Eu fui forçado a isso. O pacto. A maldição nunca foi escolha minha. Eu matei, sim, mas não era o que eu queria. O choque bateu como um relâmpago. Não era apenas uma maldição. Havia uma história de dor e sofrimento. Uma rede de mentiras e segredos. Ponciano sentiu o mundo desmoronar em torno dele. Mas a inquietação não parou. O uivo voltou a ressoar, agora mais próximo, como se ecoasse das próprias entranhas da floresta. E então, algo caiu do céu. Uma luz intensa e ofuscante se formou, como um meteoro ardente que iluminou a cena, deixando todos atordoados. As sombras dançavam. E antes que alguém pudesse reagir, uma nova figura se materializou entre eles. Era um homem velho, com olhos profundos e uma presença que parecia modificar o clima ao redor. Ele brandia um cajado adornado com penas e pedras brilhantes, e uma aura de poder emanava dele. Chega! Ele gritou com voz de trovão, cortando a confusão como uma faca. Esse ciclo precisa se romper. As pessoas se afastaram, a tensão aumentava, enquanto todos observavam, confusos e ansiosos. Ele se voltou para o pai de Ponciano, olhos fixos e ferozes. Você trouxe sua família para a escuridão. Agora é sua responsabilidade trazê-los de volta para a luz. Ponciano olhou com espanto. Quem é você? A pergunta escapuliu como um sussurro entre os murmúrios nervosos da multidão. O velho parecia irradiar uma sabedoria antiga, que todos sentiam no fundo do peito. Eu sou o guardião dos segredos, e vim pela chave. Ele fez uma pausa, lançando um olhar pesado sobre Maria, que ainda se recuperava da transformação. Aquelas marcas que você viu não eram apenas uma maldição. Eram um sinal, um aviso. A verdade está mais próxima do que você imagina. Nesse instante, um novo uivo explodiu na floresta. Mas agora era diferente. Ele soava como um grito de dor, cheio de agonia, como se a própria natureza estivesse clamando por ajuda. A multidão ficou em silêncio, e Ponciano sentiu um aperto no coração. O velho sorriu, mas não era um sorriso tranquilo. O lobisomem ainda não é o que você pensa.
A verdadeira criatura assombra estas terras por séculos, e sua família está conectada a isso de uma maneira que não pode escapar. Enquanto essas palavras pairavam no ar, o chão sob os pés de Ponciano começou a tremer. As pessoas gritaram e se afastaram, o pavor estampado em seus rostos. O que você quer dizer com isso? Ponciano perguntou, a curiosidade misturada com medo. O velho ergueu o cajado, e um clarão de luz explosivo emitiu dele, atingindo a floresta. Balas de energia mágicas dispararam entre as árvores, e então de uma clareira surgiu uma figura colossal. Era um lobisomem maior do que qualquer um já visto. Não apenas uma criatura, mas uma força da natureza. O ar estava denso, e Ponciano sentiu a presença dela, como se estivesse sendo observado. Ele é o ancestral, o verdadeiro lobisomem, o velho gritou. A multidão estava em pânico agora, e Ponciano percebeu que tudo estava prestes a mudar. Ele olhou para Maria, depois para o pai e depois novamente para o velho. Você precisa nos ajudar. As palavras saíram de seus lábios, mas a realidade se tornava mais sombria a cada segundo. O antigo guardião estava certo, e todos ali estavam prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais devastadora do que a lenda. O que quer que estivesse para acontecer, nada mais seria como antes. A batalha estava apenas começando. Em um momento de tensão extrema, o velho se virou para Ponciano. A verdade do seu pai não é o que você imagina. O pacto que ele fez é mais profundo do que ele sabe. Aparentemente, o verdadeiro lobisomem não é ele, mas você. Essas palavras cortaram como faca. Uma onda de choque correu pela multidão. Ponciano mal podia acreditar. Eu? Como isso é possível? O velho continuou com um olhar intenso. Você é o herdeiro da linhagem e tem o poder de quebrar a maldição ou perpetuá-la. A revelação deixou Ponciano completamente atordoado. Uma carga de responsabilidade que ele nunca quis. Todos se esforçavam para entender, mas o uivo que ecoou na floresta não era apenas um chamado de desespero. Era um sinal de que ele não tinha escapatória. O pai, perdido em sua dor, olhou para Ponciano com olhos cheios de pânico. Não, isso não pode ser verdade. E naquele momento, enquanto todos paravam para absorver a explosão de revelações, um novo uivo irrompeu da floresta. Era um som que parecia trazer a tempestade consigo. E a sombra gigantesca se movia, agora não apenas como um lobo, mas como um símbolo do que estava por vir. A verdadeira batalha não era contra a fera, mas dentro dele mesmo. Ponciano sentiu seu peito apertar. Como poderia enfrentar isso? E enquanto a situação se desenrolava diante dele, ele percebeu que agora não era apenas sua vida em jogo, mas o futuro de todos. O que, afinal, isso significava para ele e para aqueles que amava. A escuridão se aproximava, e o peso da escolha estava prestes a esmagá-lo. O uivo cortou a noite novamente, como um lamento doloroso. A figura do pai pairava sobre a multidão, seu olhar uma tempestade de emoções. Ponciano sentiu seu coração pulsar acelerado. As palavras que o pai tinha acabado de pronunciar giravam na sua mente como uma roda descontrolada. Você não pode ser um lobisomem, não pode! Ele gritou, a voz cheia de angústia, como se a negação pudesse mudar a realidade. O pai deu um passo à frente, a expressão tensa, esforçando-se para manter a situação sob controle. Cada olhar na multidão estava fixo nele, um misto de curiosidade e horror. Você não entende, Ponciano? O homem falou com desespero, quase implorando. Eu fui forçado a isso. O pacto, a maldição nunca foi escolha minha. Eu matei, sim, mas não era o que eu queria. O choque bateu como um relâmpago. Não era apenas uma maldição. Havia uma história de dor e sofrimento,
uma rede de mentiras e segredos. O mundo ao redor de Ponciano parecia desmoronar. Mas a inquietação não parou. O uivo voltou a ressoar, agora mais próximo, como se ecoasse das próprias entranhas da floresta. E então, algo caiu do céu. Uma luz intensa e ofuscante se formou, como um meteoro ardente que iluminou a cena, deixando todos atordoados. As sombras dançavam, e antes que alguém pudesse reagir, uma nova figura se materializou entre eles. Era um homem velho, com olhos profundos e uma presença que parecia modificar o clima ao redor. Ele brandia um cajado adornado com penas e pedras brilhantes, e uma aura de poder emanava dele. "Chega!" ele gritou com voz de trovão, cortando a confusão como uma faca. "Esse ciclo precisa se romper." As pessoas se afastaram. A tensão aumentava enquanto todos observavam, confusos e ansiosos. Ele se voltou para o pai de Ponciano, olhos fixos e ferozes. "Você trouxe sua família para a escuridão. Agora é sua responsabilidade trazê-los de volta para a luz." Ponciano olhou com espanto. "Quem é você?" A pergunta escapuliu como um sussurro entre os murmúrios nervosos da multidão. O velho parecia irradiar uma sabedoria antiga. "Eu sou o guardião dos segredos e vim pela chave." Ele fez uma pausa, lançando um olhar pesado sobre Maria, que ainda se recuperava da transformação. "Aquelas marcas que você viu não eram apenas uma maldição. Eram um sinal, um aviso. A verdade está mais próxima do que você imagina." Nesse instante, um novo uivo explodiu na floresta. Mas agora era diferente. Ele soava como um grito de dor, cheio de agonia, como se a própria natureza estivesse clamando por ajuda. A multidão ficou em silêncio, e Ponciano sentiu um aperto no coração. O velho sorriu, mas não era um sorriso tranquilo. "O lobisomem ainda não é o que você pensa. A verdadeira criatura assombra estas terras por séculos, e sua família está conectada a isso de uma maneira que não pode escapar." E numa explosão de luz, um outro ser surgiu. Era uma mulher, jovem e poderosa, com características que Ponciano rapidamente reconheceu. Seus olhos eram profundos, e a aura dela parecia pulsar com uma força ancestral. Era sua mãe, que todos acreditavam ter desaparecido há anos. O choque tomou conta de Ponciano. "Mãe?" A palavra saiu como um sussurro. Ele mal conseguia acreditar no que via. O avô se encolheu, os olhos arregalados em terror. E o pai parou, a boca aberta em incredulidade. "Sim, sou eu", disse a mulher, com uma voz que reverberava. "Uma sombra do meu antigo eu, mas ainda sou sua mãe. Eu fui a chave para essa maldição quando fiz um pacto desesperado para proteger nossa linhagem. E desde então, tenho vivido como um lobisomem." Ponciano estava em estado de choque. "Você? Mas como? Por que nunca voltaste para nós?" A dor e a raiva misturavam-se em sua voz. "Eu não podia. A maldição me prendia. Era você quem tinha que assumir o meu lugar. A partir de agora. Sinto sua alma conectada a mim", ela declarou, como se cada palavra pesasse toneladas. A multidão começou a murmurar. Olhares de espanto e confusão se cruzavam. O avô rugiu. "Não! Você não pode envolvê-lo nisso. Isso não é o que nós..." Mas ele foi interrompido por uma onda de uivos. Um eco que se tornou uma canção desesperadora, como se os próprios espíritos da floresta se juntassem à revelação. Ponciano sentiu seu coração acelerar. Não era apenas ele que estava em jogo. Agora todo o seu passado estava em conflito. "Você tem que me ajudar", ele implorou à mãe. "Como podemos quebrar isso?" Ela olhou em seus olhos, a vida refletida por trás de todas as sombras.
A resposta está na antiga cerimônia que meu pai me ensinou. Precisamos do sangue da linhagem, e você é a chave. O pânico cresceu. A conexão com Maria parecia se desvanecer a cada palavra. E quanto a nós? O que acontecerá se entrarmos nesse ritual? E a verdade sobre meu pai? A verdade do seu pai, ela nos unirá ou nos destruirá? Não há como saber. Está tudo nas suas mãos agora. Sua mãe respondeu, um brilho de esperança e medo em seus olhos. E enquanto a tensão se acumulava no ar, a sombra colossal começou a avançar, e novos uivos ressoaram na noite. O pulsar da floresta parecia pressionar Ponciano, e ele percebeu que a escolha que fazia seria a mais difícil de todas. E agora, com tudo isso à vista, a pergunta surgia: quem era ele realmente? A resposta poderia não ser apenas a salvação, mas um caminho que poderia destruir tudo de que ele amava. O uivo cortou a noite, um lamento profundo que parecia ganhar vida própria. Ponciano sentiu a pressão do momento. Tudo estava se movendo rápido demais. A revelação da mãe, a conexão com Maria, o peso das mentiras do pai. Era como se um furacão estivesse prestes a devorar tudo. E aquela sombra colossal, que já parecia um deus antigo, ameaçava destruir o que restava da sanidade dele. Você precisa nos ajudar, Ponciano disse, sua voz trêmula, carregada de desespero. As palavras ecoaram como um pedido de socorro, mas eram também um ultimato. Ele queria respostas, mas também precisava que sua família estivesse unida. A multidão estava em choque. Todos esperavam uma explicação, aquela que poderia salvar ou condenar todo mundo. A mãe respirou fundo, seu olhar distante. Ponciano, se você quiser quebrar essa maldição, precisará fazer um sacrifício de verdade. O coração dele disparou. O que isso significava? O pai, que parecia perder o autocontrole, interrompeu. Não, você não pode pedir isso ao nosso filho. Frustrado, começou a se mover dramaticamente, tentando controlar a situação. Mas o medo de tudo estava estampado em seu rosto. Era como uma tempestade prestes a eclodir. E ali, no meio de tudo, o velho guardião olhava fixamente para eles. Seu olhar parecia penetrar nas almas de cada um, como se soubesse muito mais do que estava revelando. A verdade é que o sacrifício não deve ser só físico. Ele deve vir do amor e da dor que sentimos um pelo outro, ele disse, suas palavras reverberando no ar pesado. Então, como um raio cortando o céu, a verdade irrompeu em Ponciano. Maria! Ele gritou, lembrando-se de tudo que ela havia passado. O lobisomem era mais complicado do que todos pensavam. Nós precisamos dela. Maria, você está disposta a se sacrificar por nós? O silêncio caiu sobre eles, como uma lâmina. Maria deu um passo à frente, seus olhos lacrimejantes. Ponciano, eu não me importo com a maldição, mas não sei se posso. Ela hesitou, mas a determinação estava ali, pulsando com a energia de seu amor por ele. Mas a multidão começou a murmurar, a tensão crescendo como uma onda. O avô começou a protestar. Isso não é o que nossa linhagem precisa. Não a transformem em uma mártir. Sua voz ressoou cheia de raiva e desespero ao mesmo tempo. Ela é o futuro e o presente. Não podemos repetir os erros do passado. E naquele instante crítico, a sombra na floresta se moveu de novo. Um rugido estrondoso ecoou como se a própria natureza estivesse gritando. Jorge, um jovem do vilarejo, se adiantou do fundo da massa.
Todos nós viemos aqui por uma razão. Vamos enfrentar isso juntos. Se Maria for a chave, que assim seja. O apoio se espalhou por entre os murmúrios, renovando a força de Ponciano. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. O velho guardião levantou o cajado mais uma vez. Esperem! A verdadeira natureza do lobisomem vai além do que todos conhecem. Ele gesticulou com fervor e um clarão de luz ofuscou a cena, cegando a todos por um breve momento. Quando a luz se dissipou, algo estava diferente. Ponciano olhou em volta e, para seu horror, percebeu que a mãe dele havia sumido. Era como se o próprio ar em volta tivesse sido sugado. A multidão agora estava em um estado de pânico total, e os uivos que antes pareciam uma peça da natureza começaram a se transformar em gritos de dor. Não. O que aconteceu? Ele gritou, a realidade despedaçando-se ao seu redor. O pai olhou para o vazio onde a mãe estava, histericamente. Ela não pode ter ido embora. Ela prometeu. Ela é uma com a árvore, seu destino se entrelaçou com a floresta. Agora você tem que tomar uma decisão. O velho disse, os olhos ardendo de poder. E antes que Ponciano pudesse processar, um eco de vozes se ergueu. Era a mãe, agora distorcida, sua voz revelando segredos inomináveis. Fui eu quem deu início a tudo isso. O pacto não estava em proteger vocês, mas em dominar suas vontades. A confissão dela ecoou pela floresta. A verdade devastadora cortou como uma faca, e Ponciano se viu preso entre sua fé em quem amava e a revelação de que tudo era um jogo de poder. Agora a urgência se tornava insuportável. Completamente abalado, Ponciano ficou paralisado. A pergunta que ecoava em sua mente: quem realmente somos nós? E enquanto o verdadeiro lobisomem rugia na floresta, o futuro dele se tornava uma questão aterrorizante. Que caminho Ponciano escolheria? A resposta se aproximava rapidamente, e ele sabia que era apenas o começo. O uivo cortou a noite, um lamento profundo que parecia ganhar vida própria. Ponciano sentiu a pressão do momento. Tudo estava se movendo rápido demais. A revelação da mãe, a conexão com Maria, o peso das mentiras do pai. Era como se um furacão estivesse prestes a devorar tudo. E aquela sombra colossal, que já parecia um deus antigo, ameaçava destruir o que restava da sanidade dele. Você precisa nos ajudar, Ponciano disse, sua voz trêmula, carregada de desespero. As palavras ecoaram como um pedido de socorro, mas eram também um ultimato. Ele queria respostas, mas também precisava que sua família estivesse unida. A multidão estava em choque. Todos esperavam a explicação, aquela que poderia salvar ou condenar todo mundo. Respirou fundo, seu olhar distante. Ponciano, se você quiser quebrar essa maldição, precisará fazer um sacrifício de verdade. O coração dele disparou. O que isso significava? O pai, que parecia perder o autocontrole, interrompeu. Não, você não pode pedir isso ao nosso filho. Frustrado, começou a se mover dramaticamente, tentando controlar a situação. Mas o medo de tudo estava estampado em seu rosto. Era como uma tempestade prestes a eclodir. E ali, no meio de tudo, o velho guardião olhava fixamente para eles. Seu olhar parecia penetrar nas almas de cada um, como se soubesse muito mais do que estava revelando. A verdade é que o sacrifício não deve ser só físico. Ele deve vir do amor e da dor que sentimos um pelo outro. Ele disse, suas palavras reverberando no ar pesado. Então, como um raio cortando o céu, a verdade irrompeu em Ponciano. Maria! Ele gritou,
lembrando-se de tudo que ela havia passado. O lobisomem era mais complicado do que todos pensavam. Precisamos dela. Mari, você está disposta a se sacrificar por nós? O silêncio caiu sobre eles como uma lâmina. Maria deu um passo à frente, seus olhos lacrimejantes. Ponciano, eu não me importo com a maldição, mas não sei se posso. Ela hesitou, mas a determinação estava ali, pulsando com a energia de seu amor por ele. Mas a multidão começou a murmurar, a tensão crescendo como uma onda. O avô começou a protestar. Isso não é o que nossa linhagem precisa. Não a transformem em uma mártir. Sua voz ressoou cheia de raiva e desespero ao mesmo tempo. Ela é o futuro e o presente. Não podemos repetir os erros do passado. E naquele instante crítico, a sombra na floresta se moveu de novo. Um rugido estrondoso ecoou como se a própria natureza estivesse gritando. Jorge, um jovem do vilarejo, se adiantou do fundo da massa. Todos nós viemos aqui por uma razão. Vamos enfrentar isso juntos. Se Maria for a chave, que assim seja. O apoio se espalhou por entre os murmúrios, renovando a força de Ponciano. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. O velho guardião levantou o cajado mais uma vez. Esperem! A verdadeira natureza do lobisomem vai além do que todos conhecem. Ele gesticulou com fervor e um clarão de luz ofuscou a cena, cegando a todos por um breve momento. Quando a luz se dissipou, algo estava diferente. Ponciano olhou em volta e, para seu horror, percebeu que a mãe dele havia sumido. Era como se o próprio ar em volta tivesse sido sugado. A multidão agora estava em um estado de pânico total, e os uivos que antes pareciam uma peça da natureza começaram a se transformar em gritos de dor. Não! O que aconteceu? Ele gritou, a realidade despedaçando-se ao seu redor. O pai olhou para o vazio onde a mãe estava, histericamente. Ela não pode ter ido embora. Ela prometeu. Ela é uma com a árvore. Seu destino se entrelaçou com a floresta. Agora você tem que tomar uma decisão. O velho disse, os olhos ardendo de poder. E antes que Ponciano pudesse processar, um eco de vozes se ergueu. Era a mãe, agora distorcida, sua voz revelando segredos inomináveis. Eu fui eu quem deu início a tudo isso. O pacto não estava em proteger vocês, mas em dominar suas vontades. A confissão dela ecoou pela floresta. A verdade devastadora cortou como uma faca, e Ponciano se viu preso entre sua fé em quem amava e a revelação de que tudo era um jogo de poder. Então, num instante que parecia demorar uma eternidade, uma luz brilhou no céu, ofuscante como um sol. Os olhos de Ponciano se arregalaram quando uma sombra colossal sobrevoou o grupo, revelando-se não apenas como um lobisomem, mas um dragão, cujas escamas refletiam a lua, vibrantes como rubis. Ele era dos próprios laços de sua mãe, o último resquício de sua verdadeira forma. As bocas estavam abertas, em choque. O avô ficou em silêncio, enterrando a verdade que talvez soubesse há anos. O pai desabou, caindo de joelhos, a dor estampada em seu rosto. Ponciano sentiu a adrenalina invadindo-o, transformando-se em uma tempestade dentro dele. A revelação de que ele era parte de uma linhagem tanto mística quanto monstruosa, inevitavelmente alterava tudo ao seu redor. Essa conexão com a criatura colossal não era apenas uma maldição, mas um legado. Eu sou o escolhido, gritou, sentindo a força correndo por suas veias. E se preciso quebrar essa maldição, que assim seja. Mas não a custo de amor, e sim com compreensão da dor. Mas a sombra colérica rosnou, e no momento em que a verdade se tornava clara, a força conjurada se moveu novamente. Qualquer esperança parecia distante. O que aconteceria agora? Que novos laços se formariam?
E que vidas seriam sacrificadas? A resposta pairava no ar, mas a única certeza era que nada seria como antes. O céu se iluminou com uma luz intensa, ofuscando a confusão que tomava conta do coração de Ponciano. A revelação ecoou em sua mente como uma tempestade. Ele era parte de uma linhagem de lobisomens, um poder que não desejava, mas que agora sentia pulsando em suas veias. A sombra colossal rugiu, sua presença ameaçadora, mas algo dentro dele começou a mudar. Uma onda de coragem tomou conta do jovem. Não sou apenas legado, sou também escolha, Ponciano gritou, seu olhar fixo na forma titânica diante dele. Não vou deixar que a dor do passado defina quem eu sou. A determinação em sua voz ressoou no coração de todos, e Maria, com lágrimas nos olhos, avançou ao seu lado. Estamos juntos nessa, Ponciano, ela disse, e em seu olhar havia uma força que não poderiam ignorar. O velho guardião, que antes parecia distante, agora estava próximo, com os olhos brilhando como se visse a verdadeira essência do que se desenrolava. Sim, o amor é mais poderoso que qualquer maldição, ele afirmou, e aqueles ao redor começaram a murmurar, a tensão dissipando-se aos poucos. A multidão começou a se unir, formando uma barreira de coragem. O avô, ainda em choque, percebeu que não podia impedir a verdade. A força da escolha estava começando a libertar a todos da dor. A sombra do lobisomem começou a recuar lentamente. O rugido colossal se tornava um eco distante, como um sussurro que se perdia na brisa. Dentro dele, Ponciano sentia o poder se moldar, uma energia que pulsava com a vontade de mudança. Ele não estava mais sozinho. Todos estavam ao seu lado, pais, amigos, e até mesmo as tradições antigas que pesavam em seus corações. E com essa união, algo extraordinário aconteceu. Um brilho suave começou a emanar de seus corpos. Ponciano olhou para Maria e, num gesto de coragem pura, pegou sua mão. Vamos romper essa maldição juntos, seja qual for o custo. E enquanto as palavras saíam, o poder que acumulavam na ponta dos dedos parecia se intensificar. A luz explodiu, ofuscando a escuridão com um brilho radiante. Os murmúrios se transformaram em gritos de esperança, enquanto todos testemunhavam a transformação. O lobisomem atrás deles, agora fragilizado, começou a se dissolver, como névoa ao amanhecer. Entre as sombras, uma nova forma emergiu, não uma criatura monstruosa, mas o espírito ancestral, uma presença a flutuar na brisa da noite, como se tudo estivesse finalmente se resolvendo. E naquele momento, um profundo silêncio tomou conta do sertão. A dor e o medo se dissiparam, dando lugar à compreensão. Ponciano, ainda segurando a mão de Maria, sentiu que o vínculo entre os dois era agora indestrutível. O futuro estava em suas mãos. Juntos poderiam construir um novo legado. O avô se aproximou, lágrimas nos olhos, e pediu perdão. O pai, por sua vez, abraçou Ponciano, agora com a certeza de que poderiam mudar o que estava quebrado. Mas as estrelas continuavam a brilhar, e uma nova pergunta pairava no ar. Que novos desafios? O que mais a vida tinha reservado para eles? Enquanto a brisa leve acariciava seus rostos e as faces se iluminavam, a sensação de renovação era palpável. O passado tinha sido uma luta, mas o futuro agora prometia liberdade. Ponciano olhou para o céu estrelado, com um sorriso no rosto, ciente de que a verdadeira jornada apenas começava. Cada dia traria um novo mistério a ser desvendado. E aqui, amigos, a nossa história chega ao fim. Mas a sua participação é fundamental. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e deixar sua marca. Inunde a seção de comentários
com suas reações e teorias sobre o final. Adoro saber o que vocês pensam. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua ação é vital para que possamos continuar essa jornada juntos.